Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Guilherme e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês um pouco sobre candles. Para quem já assistiu meus vídeos anteriores sabe que eu vou estar postando alguns vídeos bem básicos para quem realmente não sabe absolutamente nada de como operar na Bolsa de Valores. E para poder saber operar um pouco a Bolsa de Valores, a gente faz hoje, na grande maioria, a leitura de candles. O que são candles? Candles, na tradução, seria vela. Então, é como se você estivesse, que nem vocês estão enxergando aqui agora, existem alguns tipos de candles, nessas cores pretas, brancas, verde e vermelhos. Depende de como você vai utilizar. Mas os mais usuais são essas cores, preto e branco, verde e vermelho. Cada barrinha dessa a gente chama de candle, que tradução, como eu disse, é uma vela, que tem o seu corpo, seu pavio, e para cima ou para baixo, às vezes só para cima, ou às vezes não tem pavio, ou às vezes só o pavio. Então, esses tipos de candles eu estarei mostrando nesse vídeo. Então, para vocês entenderem um pouco da onde surgiu esses candles são utilizados para você ter a leitura dos preços. Você consegue, olhando para eles nos gráficos, saber exatamente onde ele abriu o preço, onde o preço fechou, aonde foi a sua máxima, a sua mínima. E esses candles, que na verdade a gente usa a terminologia candlestick, que é tipo, foi criado pelos japoneses no século XVIII para poder no mercado de arroz. Então eles conseguiram, com o olhar desses candles, saber exatamente essa leitura de preços. Então vamos lá. Vamos começar analisando o primeiro candle. Esse é um candle que a gente chama de candle de alta. Como que a gente pode identificar ele? Por esse corpo branco que ele aparece. Esse corpo branco representa um candle de alta. Se você tem configurado na sua plataforma, na sua plataforma de operação, tem configurado essa cor branca para candles de alta, esse é um candle de alta. Usualmente, a galera tem o costume de ter ou nessa cor branca ou na cor verde. Então, os candles de altas geralmente são brancos ou verdes. Eu vou mostrar aqui como branco, mas depois eu vou mostrar para vocês como é que é o verde. Então, o que a gente consegue olhar para esse candle e entender? Que esse candle ele tem um preço de abertura. Reparem aonde está sendo a abertura desse candle, no canto esquerdo inferior. Então, reparem essa abertura que o candle de alto sempre vai ter desse lado esquerdo na parte mais baixa do corpo. Então, ele abriu ali. Aonde que seria o fechamento do preço? Vamos supor que ele abriu a R$10. Aonde seria o fechamento desse candle? Seria naquela parte superior à direita ali que vocês estão enxergando. Então, ele teve a abertura e o fechamento. Mas o que significa, Guilherme, esse risquinho para cima e esse risquinho para baixo? Bom, esse risquinho para cima é a máxima e o risquinho para baixo é a mínima. Vamos supor que um ativo ele tenha dado entrada, vamos supor, a R$10, ele fechou a R$20 e ele teve uma variação de máxima e de mínima. Então vamos supor, ele abriu a 10, chegou a ser cotado a R$30 e fechou a 20. Então, e essa mínima? Essa mínima, como se ele tivesse aberto a 10, ser cotado a 5 e fechado a 20. Você consegue entender? Então vamos supor assim, vai. Eu tenho R$10. Ele baixou até 5, ou seja, ele estava sendo desvalorizado e ele estava sendo vendido a R$5. Aí ele subiu até a sua máxima de R$30 e quando fechou a R$20. Então, um candle tem essas 4 informações: entre abertura, fechamento, máxima e mínima. Então, como eu havia dito, ele também pode ser na cor verde, que é o mais usual também. Eu utilizo a cor verde. Vou estar mostrando mais para frente para vocês os candles. Se vocês vão estar identificando como eu utilizo ele na cor verde. Por que, Guilherme? Porque é do seu gosto, não sei o que. Não. Ele é o mais usual. Tem algumas configurações que eu já mostrei para vocês como que configura para vocês trocarem
a cor verde, vermelha, verde para branco. Eu vou deixar ali na descrição do vídeo, mostrando para vocês o vídeo que eu gravei de como configurar sua plataforma para trocar de branco para verde e colocar qualquer cor. Então vamos lá. Então basicamente é a mesma coisa, né? Ele vai ter o preço de abertura, o preço de fechamento, sua máxima e sua mínima. Então tá aí. Esse é um candle é um candle de alta, que ele teve um fechamento maior que a sua abertura, ou seja, ele valorizou. Ele abriu a 10, fechou a 20, ele teve uma valorização. E quando ele tem uma valorização, ou o candle é branco ou o candle é verde. Vamos ver agora quando ele tem uma desvalorização. Quando ele tem uma desvalorização, ele vai vir na cor preta ou na cor vermelha, como eu vou mostrar para vocês. Então, quando ele tem uma desvalorização, o preço de abertura dele vai ser maior do que o seu preço de fechamento. Então, ele abriu, vamos supor, a R$10 e ele vai ter o fechamento a R$5. Como está mostrando mais ou menos aí, a abertura e o fechamento. E o paviozinho, o que significa? Que ele teve uma cotação máxima, ou seja, ele abriu, vamos supor, a R$10, chegou a ser cotado a R$20 e ele teve um fechamento a R$10, ou a R$5, perdão. Então esse foi o trabalho desse candle, e ele teve uma mínima. Então, quando ele, como eu havia dito, a abertura e o fechamento, sendo que a abertura foi acima do fechamento, ele teve uma desvalorização. E teve a sua máxima, a sua mínima. Então ele, vamos supor, ele abriu a 10, chegou a ser cotado a 15, fechou a 5 e chegou a ser negociado na mínima a R$1, por exemplo. Entendeu? E como eu havia dito, ele pode ser da cor vermelha também. Então na cor vermelha não muda nada quando é igualzinho ao preto. Ele tem a sua abertura, o seu fechamento, sua máxima e a sua mínima. Então o candle ele trabalhou em todas essas regiões de abertura, de fechamento, máximas e mínimas. Agora eu vou dar mais um exemplo para vocês de como a gente pode, como nem sempre os candles vão ser exatamente assim, com um corpo, um pavio para cima e um pavio para baixo. Ele pode ser de outras formas do candle, mas não muda a ideia de abertura e fechamento das cores. Então vamos lá. Por exemplo, aqui ó, ele é um candle de força, de alta, perdão. É um candle de alta, né? Mas ele não tem o pavio para cima, como vocês podem reparar, eles não tem aquele paviozinho para cima. O que que isso significa? Significa que ele teve a abertura normal no lado esquerdo, mas o seu fechamento foi exatamente na máxima, ou seja, ele não teve máxima. Ele abriu a R$10, foi cotado a 20 e foi fechado a 20. Ele tem a mínima? Tem a mínima. Como vocês podem ver, ele tem a mínima. Então vamos por assim, ele abriu a 10, chegou a ser negociado a 5 e fechou a 20. Ele não teve uma máxima de 25, 30, nada. A abertura e o fechamento do preço foi exatamente a abertura, o fechamento do preço foi exatamente na sua máxima. Então ele não teve esse paviozinho para cima, não teve a máxima. E um outro exemplo é assim quando ele não tem nenhum pavio nem para cima nem para baixo. O que isso significa, Guilherme? Esse é um candle de força que a gente é acostumado a chamar candle de força nos gráficos. É um candle de alta. Então, aonde que é a abertura dele? A abertura dele é exatamente no mesmo lugar que foi os outros. A abertura dele vai ser na mínima, ou seja, não tem máxima, não tem mínima, ele tem abertura na mínima e fechamento na máxima. Ele não tem o paviozinho nem para cima nem para baixo. Então, esse é um outro tipo de candle que a gente enxerga muito no mercado financeiro. Então, que vocês conseguem entender que a abertura e a mínima, então, ou seja, ele abriu a 10, fechou a 20. Pronto. Só não teve nenhuma negociação acima dos 20 e nenhuma negociação abaixo dos 10. Ele abriu a 10, fechou a 20. Simples assim. E isso. Bom,
Esse candle aí é basicamente o que eu mostrei ali agora há pouco. É um candle de cima, é um candle que tem o pavio para cima e não tem o pavio para baixo. O candle de baixo tem o pavio para baixo, mas não tem o pavio para cima. Mas esse candle em específico, ele tem um nome dentro do mercado financeiro. E ele chama de martelo de alta. Por que martelo de alta? Porque ele está na cor verde. Na cor verde é um candle de alta. Cor vermelha, candle de baixa. Então, nesse caso, ele é um martelo de alta. E como que eu sei aonde que abre, aonde que fecha? Bom, é a mesma coisa que eu já havia mostrado. Ele vai abrir na sua mínima, porque ele não tem aquele paviozinho para baixo. E vai ter o que? O seu fechamento um pouquinho acima e vai ter a sua máxima. Simples assim. O de baixo. O de baixo, ele tem a abertura, o fechamento na sua máxima e a sua mínima. Então, basicamente, um é espelho do outro. E não é porque está para cima ou para baixo que ele vai ser de um candle de baixa ou de alta. Não, os dois candles são de alta, mesmo sendo um para cima e um para baixo. Você pode enxergar no gráfico que ele pode estar com pavio para baixo e ser de alta, pavio para cima e ser de alta. Então sempre reparem na cor do candle, entendeu? Eu vou mostrar agora exatamente o mesmo exemplo, só que de baixa. Então, ó, como eu havia dito, é um martelo de alta. Ele pode ser tanto virado para cima quanto virado para baixo. Esse já é o que? Um martelo de baixa, onde ele tem a sua abertura normal, seu fechamento é na mínima, que agora é invertido, né? Quando você desvaloriza, lembra? Abertura, fechamento. Teve uma desvalorização. Desvalorização, candle da cor vermelha. E candle da cor vermelha, candle de baixa. Candle de baixa, martelo de baixa. Ok? E aí o candle de baixo teve o que? A sua abertura na máxima, o seu fechamento e a sua mínima. Exatamente como o exemplo de cima. A única coisa que diferencia do exemplo anterior é que a abertura desse candle ele é acima do seu fechamento. E o outro era o que? A abertura era abaixo do seu fechamento. Então ele abriu, aqui no caso, ele abriu a 10, fechou a 5. O outro lá abriu a 5, fechou a 10. Por isso que ele era da cor verde. Esse é da cor vermelha por causa disso, por causa dessa desvalorização. E ele também tem o seu nome, que é o martelo de baixa. Ok? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem mandar para mim que eu vou tentar responder na medida do possível. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me encaminhar que eu vou tentar ajudar. Então, esse conteúdo aqui é bem básico. Se você vai estar acompanhando, não entendeu, volta o vídeo, veja de novo, tá bem explicadinho. E o intuito desse aqui é você geralmente começar já a enxergar direito o gráfico. Bom, então vou dar a continuidade aqui, vou passar para o próximo. Esse aqui, por exemplo. O que é isso, Guilherme? Pô, até agora você estava me mostrando um candle que tem um corpo que era verde, vermelho, e esse aí que não tem cor? Bom, gente, esse candle não deixa de ser um candle, mas é um candle muito comum que aparece no mercado financeiro. E esse candle, ele olhando assim, você fala assim, pô, mas agora eu me perdi, agora não sei se ele é de alta ou se ele é de baixa. Bom, nesse caso não tem realmente como saber se ele é de alta ou de baixa. Ele é um candle que a gente chama no mercado financeiro um candle de indecisão. Esse candle de indecisão, o que a gente consegue identificar nele? A gente consegue identificar a abertura, né, porque ele teve uma abertura, e o seu fechamento exatamente no mesmo ponto. O que isso significa? Que ele abriu a R$10 e foi fechado a R$10. Tá, mas e que esse risco para cima e para baixo? Bom, esse risco para cima e para baixo é exatamente o que a gente tinha visto antes. É a sua máxima e a sua mínima. Então, vamos supor, a gente abriu um ativo a R$10, ele chegou a ser cotado a 15, chegou a ser cotado a 5 e fechou a R$10. Então, ele abriu e fechou a R$10. Quando acontece isso, a gente não sabe dizer se ele é de alta nem de baixa, até porque não existe nenhuma cor presente, certo? Mas
no mercado financeiro, esse candle em específico tem um nome, e esse nome chama Doji. Eu não vou entrar em detalhes para vocês o porquê de ser Doji, mas vocês vão ver muito isso no mercado financeiro. E esse candle é um candle de indecisão. Eu vou estar mostrando para vocês nos próximos vídeos como a gente está, esse vídeo que é o bem básico, eu vou estar mostrando para vocês depois como enxergar no gráfico algumas operações utilizando apenas só os candles, sem médias móveis, sem análise do gráfico em si, só utilizando os candles, ok? E para finalizar, esse é o último candle que também é um doji, né? Ele teve o que? A sua abertura, seu fechamento e não tem o paviozinho, ou seja, ele abriu a 10, fechou a 10. No mercado financeiro isso é mais raro de acontecer, esse tipo de situação, porque sempre ele vai ter uma movimentação, o mercado financeiro está sempre movimentando, tanto para cima quanto para baixo. Então é muito difícil você encontrar no mercado financeiro essa abertura e fechamento sem qualquer tipo de variação para cima ou para baixo. Aquele outro, como eu mostrei, que é o maisinho, já é mais comum de você encontrar. Então, nesse caso, nesse tipo de candle, ele só tem a abertura e o fechamento no mesmo preço e não teve uma oscilação nem para cima nem para baixo, que é muito raro acontecer no mercado financeiro. Bom, então, pessoal, eu mostrei para vocês como a gente consegue ler os candles, como é que a gente consegue identificar o seu preço de abertura, de fechamento, a sua variação de máxima e mínima. É uma aula bem básica mesmo, para quem realmente está começando. Qualquer dúvida, escreva nos comentários, tá? Não se preocupe que eu vou estar passando muito conteúdo, gente. Eu estou gravando vídeo, estou até falando com o pessoal aqui para poder postar postar mais conteúdo, mas realmente eu estou muito corrido, estou fazendo muitas coisas. Mas fiquem calmos, que a minha meta é sempre, como eu havia dito, terças e quintas-feiras estar postando um vídeo para vocês. Então, se você gostou dessa pequena aula, deixa o seu comentário, clique em curtir, compartilhar, me ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas, porque, como eu havia dito, eu não tive no início essa oportunidade de estudar sozinho, de alguém ter me dado um norte de como estudar. Eu gastei um pouco de dinheiro comprando cursos, vídeos, e eu vou estar passando para vocês tudo que eu sei de graça. Então só peço que vocês compartilhem, curtam o vídeo, que isso pode me ajudar e ajudar mais pessoas. Desde já, obrigado e até o próximo vídeo.